Você precisa preservar os ingredientes para que a receita dê certo na sua vida. Amém? Amém. Não podemos colocar em prática pela metade aquilo que nós recebemos. Não podemos colocar a Bíblia na nossa vida em prática pela metade. Ou a gente segue a receita como Jesus no lagar, ou a gente vai fazer ou colher um produto de segunda categoria. Mas eu estou aqui com uns 60 a mais. Tem uns 60, 20 a menos, 30 a menos aqui, 10 a menos, mas todos aqui são alvos da graça de Deus. Então a receita tem que funcionar na sua vida. Em outras palavras, eu quero encontrar frutos na sua vida quando eu me encontrar com você. Amém? Eu quero encontrar fruto na sua vida. Olha, uma árvore frutífera, ela é atrativa, é ou não é? A gente entra num quintal, encontra ali algumas árvores, mas a gente vai na direção da frutífera. Geralmente a gente vai na direção daquela que produz fruto, porque ela atrai. Os frutos, eles, como já foi dito aqui, Jesus foi quem falou que seremos conhecidos pelos frutos que produzimos. Eu quero ser atraído a você pelo seu testemunho de frutificação. Frutificação na igreja local, frutificação no distrito, frutificação na sua família. Eu quero que o seu pastor, ao encontrar comigo, ele diga assim: bendita foi a hora que eu liberei o irmão Chiquinho ou a irmã Mariquinha para ir naquele congresso promovido pelo distrito de Barra do Piraí. Desde que ele de lá chegou, ele não para de produzir frutos. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, a minha palavra nesse final tem como objetivo despertar você para seguir a receita fielmente. Fielmente. Ninguém aqui é bananeira, porque bananeira só dá fruto uma vez, não é isso? Bananeira que já abriu o cacho, o que a gente faz com ela? Morta. Você não é bananeira. Você é uma árvore frutífera plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prospera. Diga: eu sou essa árvore. Eu sou essa árvore. Aleluia. Em nome de Jesus. Chega de crente infrutífero. Crente infrutífero é como aquela figueira que Jesus foi procurar figo nela e não achou. Tem crente que fica aí nas igrejas, pelas igrejas lá fora, cheia de galhos, de folhas, e tem até flores. É o snob, ocupa espaço, mas não produz fruto. Esse tempo para você passou em nome de Jesus. Em nome de Jesus passou. E eu vou te mostrar os frutos que podem ser colhidos na sua vida. Então, prepare o seu caderninho aí e você vai acompanhar comigo. Nós vamos ler Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12. Eu até liguei o meu cronômetro aqui, porque eu quero que você tenha um tempo como antes do almoço, para você desfrutar aí da comunhão, depois almoçar tranquilo. E acho que as malas já devem estar prontas, né? Se não estiver, está mais ou menos pronto. E para nós sairmos 1h30, é isso mesmo, não? É 1h30? Por essa razão, olha o que a Bíblia está a nos dizer no final
deste evento. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Preste atenção nisso, irmã Delma, me ajuda aí, presta atenção, que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Repita comigo: frutificando em toda boa obra. Agora continue ouvindo. Crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte do que vos cabe da herança dos santos na luz. Esse texto foi escrito, tudo leva a crer que foi escrito pensando em nós reunidos aqui nesta manhã. Se não foi especificamente, foi genericamente, com certeza, porque Deus, na sua presciência, permitiu que o Espírito Santo preservasse esta declaração do apóstolo Paulo para que fosse aplicado à nossa vida. É um texto que se ajusta à nossa realidade. Amém, irmãos? Amém. Diga comigo, esse texto, mais uma vez, esse texto se ajusta à minha realidade. Agora diga o contrário: a minha realidade se ajusta a este texto. Parece que essa perícope, esse pequeno texto, ele foi separado para os 60 a mais dos adjacentes, os que têm menos e os que têm mais. Percebam nas linhas deste texto que ele fala daqueles que podem transbordar de pleno conhecimento, podem transbordar de sabedoria e de entendimento. É nessa faixa que o entendimento, que o conhecimento da vontade de Deus, que a sabedoria transborda. É nessa faixa. A gente vai acumulando, não é, pastor Eliseu? Até transbordar. É nessa idade que a gente começa a transbordar a sabedoria. E você quer ouvir de sabedoria? Procure alguém que já viveu o bastante, principalmente na presença do Senhor. Amém? Amém. Então esse texto, ele foi escrito para ser aplicado de forma muito especial. É aplicado a todas as realidades, mas de forma especial a gente como nós, a gente como eu e você. E o interessante é que nesse contexto, escrevendo para pessoas já maduras, o apóstolo Paulo diz, e ele ora e torce para que a gente continue o quê? Frutificando. Então tudo que a gente já ouviu aqui é atestado por essa verdade. Ainda é tempo de frutificar, e melhor ainda, é o melhor momento para frutificar, porque o adubo, porque estamos bem cercados, estamos com as raízes aprofundadas, então temos tudo para produzir frutos, e frutos deleitosos, frutos especiais, frutos agradáveis para a glória do Senhor. Amém, meu irmão? O filho do seu irmão, diga para ele: você está na idade de frutificar, meu velho, minha velha.
mentira de que o seu tempo de frutificar passou. Não aceite este engodo de Satanás. Você está na idade plena para frutificar. E o fruto precioso, fruto maduro, fruto que vem de uma árvore saudável. Aleluia, aleluia. Eu quero, meu irmão, mostrar para você nesta manhã uma verdade baseada no fato que nós já ouvimos aqui. Nós aprendemos aqui até esse momento que a frutificação envolve e depende da nossa capacidade de entendimento e de prática. Sem entendimento e sem prática, nós teremos muita dificuldade de produzir frutos. Nós aprendemos que a frutificação passa por um processo e a gente tem que entender esse processo. Nós aprendemos aqui com o pastor Eliseu, com a nossa irmã Marta, com todos aqueles que falaram. Se você não tiver um mínimo de prática, você não está capacitado a frutificar. Eu quero olhar para você aqui, para vocês aqui nesta manhã e ver aqui uma reunião de agricultores. Você é um agricultor agora, em nome de Jesus. Eu te batizo agora com essa virtude, a virtude de ser um agricultor, um produtor do campo que sabe cuidar de sementes. Amém, irmão? Amém. Sabe que o agricultor ele separa, pastor Eliseu, uma porcentagem das sementes para poder plantar? No sentido assim, aquela semente é preservada, no sentido de que ela vai ser aproveitada para a próxima colheita. Ele não pode perder aquela semente, ele não pode desperdiçar de forma alguma. É guardada como um tesouro, Outras sementes ele pode vender, ele pode negociar, mas aquela ele preserva. Ela é preciosa para dar continuidade ao seu trabalho. Você recebeu e tem recebido a revelação de que Deus tem te dado sementes preciosas. Você, como um bom agricultor, deve saber guardar essa semente, não negociá-la de forma alguma. De forma alguma. Você tem que preservá-la, porque o seu futuro está intimamente relacionado com essa semente. Você recebeu sementes aqui? Amém. Recebeu ou não recebeu? Amém. Então, você deve preservá-las, elas devem ser plantadas, elas devem ser regadas, elas devem ser cuidadas. É um processo até que se tornem frutos. Até que se tornem frutos. Como um bom agricultor, você tem que ser capaz dessa gestão. Você tem que cuidar das suas sementes. Isso envolve entendimento e envolve prática. Então você precisa entender o processo e você precisa praticar. Praticar para poder ter aptidão para fazer com que essa semente se torne fruto. Diga comigo, a minha semente. Vamos colocar no plural. As minhas sementes estando em meu poder, sob os meus cuidados, prosperarão. Deixa eu fazer uma outra pergunta teórica aqui. Não, essa é a prática. Quantos aqui tem mão boa para plantar? Levanta a mão. Quem tem mão boa para plantar? Porque diz que você tem mão boa para plantar. Eu não entendo esse negócio. Tem pessoas que dizem que tudo que planta não perde.
não nasce, não vinga. O que será? Será que está faltando alguma habilidade para aquelas pessoas? Mas tem gente que tem uma mão boa para plantar. Deus está te dando uma mão boa. Ô varão, não uma mão boa, tá? Uma mão boa para plantar. Levanta sua mão para o céu e diga: minha mão foi abençoada. Eu recebi sementes, vou cuidar delas, vou plantá-las e cultivá-las para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Nós temos um potencial de frutificação que foi dado por Deus. O nosso potencial de frutificação foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Deus sabe que você pode ser uma árvore frutífera. Amém? A partir das sementes que Ele te deu. Sabe por quê? As sementes que Deus nos dá são poderosas. Não são sementes híbridas. Sabe o que é uma semente híbrida? É uma semente fabricada pela engenharia genética. Essas sementes híbridas, elas podem produzir frutos uniformes, podem produzir frutos abundantes, mas numa só temporada. Elas geralmente não são aproveitadas para o replantio. Elas são híbridas. As sementes de Deus não são híbridas. Elas são sementes que têm um grande potencial e que brota em qualquer estação. Amém? Esta semente que Deus te deu, ela tem o poder de germinar. Ela tem o poder de frutificar. Eu quero que você creia nisso. A sua capacidade de frutificar é determinada pela semente que Deus te deu. E Deus não te deu sementes híbridas, sementes ruins, sementes que não deram certo em outras estações. As sementes que Deus te deu são exclusivas suas. E elas são poderosamente capazes de produzir frutos para a glória do Senhor. Então não tem ninguém aqui que não seja capaz de produzir frutos. Não tem. Todos nós somos frutíferos a partir do nosso potencial, a partir do potencial da semente que Deus nos deu. A partir deste potencial, nós vimos aqui inúmeros exemplos desta verdade. Então, eu quero que você pense o seguinte: existem limites estabelecidos na nossa vida, determinados por N circunstâncias, que têm como objetivo impedir a nossa frutificação. Esses limites são chamados de estanques, que são colocados em nossa vida para limitar a nossa frutificação. Você já viu uma plantinha plantada num lugar limitado, em que ela é impedida de crescer? Ela dá fruto, mas poderia dar muito mais, mas ela está ali no instante, ela está condicionada. Quem a plantou disse assim: você não vai passar de uma planta de 1 metro de altura, eu vou te colocar dentro desse vaso de cimento, de ferro, de lata, e você não vai poder crescer mais. Você vai até dar fruto, mas o fruto limitado. Hoje essas plantas estão por aí, são ornamentais, são bonitas, mas Deus não plantou você dentro de uma lata, dentro de uma vasilha de ferro ou de concreto. Deus te chamou para a liberdade e disse: dê fruto em abundância. Eu te limpo para que você dê mais fruto ainda. Não há limites para a nossa frutificação. E eu quero profetizar
se você tem se mantido dentro de um estanque cultural, se foi falado na sua cabeça desde a sua infância que você não tem condições para isso, não tem condições para aquilo, que você vai ter uma vida limitada, que você não tem condições para isso, não tem condições para aquilo, eu quero te arrancar de dentro deste estanque pela palavra do Todo-Poderoso. Quero te arrancar e te enxertar na videira verdadeira, para que você dê frutos para a glória do Senhor e dê frutos em abundância. Amém, meu irmão? É hora de se libertar desta cosmovisão errada. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu não tenho condições, isso não é do meu bico, é muita areia no meu caminhão, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Em nome de Jesus você pode. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, meus queridos? E nós temos 3 limitadores que a gente detecta com muita facilidade, que tentam impedir a nossa frutificação e o brotar dessa semente viva, poderosa que Deus plantou em nós. O primeiro deles são as condições econômicas, a falta de dinheiro. Quem é que gosta de dinheiro, diga amém. Quem não gosta, diga misericórdia. Quem falou? Não gosta, minha senhora? Ok, minha senhora. Eu não sei se é moça vestida tão bonita, essa roupa, você anda tão elegante, eu não sei de onde vem isso. E você não. Deve estar sobrando, pastor Eugênio. Anda tropeçando no dinheiro, então, meu pai do céu. Olha aí, ó. Eu nem vou fazer propaganda assim, porque o dinheiro pode atrair, você sabe, né? Então a gente deixa lá. Mas, condições econômicas, a gente fala assim, eu não tenho condições, então como que eu vou sustentar esse fruto? Como que eu vou me manter para dar esse fruto? Eu não tenho condições. Então se contenta com aqueles frutos mirradinhos, porque acha que não tem dinheiro para investir na sua frutificação. Outros acham que a falta de instrução, eu não tenho conhecimento, não tenho capacidade, como que eu vou frutificar? Eu não sei falar inglês como o pastor Eliseu, eu não tenho o dom como fulano de tal, eu não tenho a capacidade de ciclano, eu não tenho condições. Então se limita por causa disso. E um outro limitador é a idade, essa que nós estamos combatendo. Então, pastor Eliseu, como é que chama? Nós vamos fazer aqui enrolar na montanha? Os gigantes, né? Os 60 mais vai fazer os gigantes rolar. Vamos fazer esses 3 gigantes rolar? A partir daqui, vamos jogar o gigante da falta de condição financeira no chão? Vamos fazer rolar para baixo? E da falta de instrução, eu não tenho instrução. Vamos jogar esse gigante fora, porque todo o tempo é tempo de aprender. Tem pessoas com 70 anos que estão fazendo faculdade hoje. Tem gente fazendo curso técnico hoje. Você pode jogar esse gigante da montanha abaixo, amém, irmão? Você pode jogar. E a idade? Coitadinho de mim. Será que eu consigo chegar lá em... Como é o nome da cidade? Imagina. Passa um pouco do seu esquecimento. Caxambu. Como? Diz que essa coisa é do caminho, está esquecendo. Então, Caxambu. Né? Caxambu. Eu não tenho condições de ir em Caxambu. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho saúde para ir lá. Olha essas 2 maroas aí, que foram alvo do testemunho do Arley, né? E Arley. Cadê as 2 maroas? Fica de pé para mim. Olha aí, essas 2 varoas jogaram o gigante por terra. A limitação grande. Que negócio é esse que não tem condição? Que negócio é esse? Misericórdia.
Nós não podemos nos limitar pela idade, não. Para com isso. É hora de você recomeçar. Sua idade não pode te limitar a recomeçar aquele projeto que você engavetou, aquele sonho com o qual você sonha desde a sua juventude. Você pode colocá-lo em prática agora. Você não pode ficar como os Raul Seixas dentro de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você tem que esperar Jesus te buscar. No mais, você tem que ir à luta, meu irmão, minha irmã. É tempo de realizar, é tempo para a gente botar essa juventude para trás. Botar no chinelo, a gente pode, meu irmão. Então, em Gênesis 49, 22 a 24, nós temos a profecia de Jacó para com seu filho José. Ele profetizou sobre a vida de todos os seus filhos, mas sobre a vida de José, sabe o que ele diz sobre José? José é um ramo frutífero junto à fonte. Junto à fonte, e os seus ramos se estendem sobre os muros. Os muros não poderão deter a frutificação da vida de José. Não deteram. O ciúme dos irmãos era um muro. O buraco onde jogaram José era outro muro. A prisão no Egito era outro muro. A calúnia da mulher de Potifar era outro muro. Mas quanto mais muro, mais os ramos de José subiam e mais frutificavam. Levanta a mão para o céu e diga assim: os muros não vão limitar a minha frutificação. Amém, meu irmão? Aleluia. Não deixe a sua idade colocar um limite na sua vida. Não permita de forma alguma. Eu li outro dia a história de Harland Sanders, conhecido como o Coronel Sanders. Ele perdeu seu pai quando era garotinho, e a sua mãe precisou trabalhar para manter a sua casa. E o Sanders, ele tinha que cozinhar para os seus irmãos, tinha que cozinhar para a sua casa. Desde cedo aprendeu a cozinhar. E ele tornou-se perito, sabe em quê? Em frango frito. Em frango frito. A vida foi hostil para Sanders. Ele foi trabalhar em diversos lugares, não teve sucesso, e ele tentou aqui, tentou ali, não conseguia uma condição de poder se erguer na vida. Aos 65 anos, diga comigo, 65. 60 mais. Aos 65 anos, depois de tentar de tudo, Sanders caiu em si e disse: eu vou fazer o que eu sempre fiz. Vou fritar frango. E lá no Kentucky, pastor Eliseu, ele montou o seu posto de venda e começou a vender frango frito. E o frango frito de Sanders tornou-se conhecido na redondeza, em todo o Kentucky. As pessoas vinham comprar frango frito. Aos 83 anos, Sanders inaugurou o que hoje chamamos de KFC. Você já comeu franguinho da KFC? Em todo o shopping existe uma franquia mundial. Ele se tornou dono de um império aos 83 anos. Diga comigo, nunca é tarde para começar. A semente está aí com você, meu irmão. Deus já plantou essa semente em você. Desde pequenino você traz consigo essa semente. De vez em quando ela brota, dá um brotinho aqui e ali, e você às vezes fica envolvido pela cultura deste mundo, despreza a sua semente para
Você já tem a semente, Deus já plantou em você. Permita que ela frutifique para a glória do Senhor. Nunca é tarde para começar. Eu tenho uma definição de fruto que eu quero que você guarde. A gente já aprendeu muito sobre semente. Eu quero que você aprenda agora um pouco sobre fruto. Nós temos na Bíblia 4 tipos de fruto que são essenciais para a vida de todo crente. O primeiro fruto é o fruto da santificação. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 6:22 que nós somos salvos para produzir o fruto da santificação. Amém? Você já tem o fruto da santificação? Você está crescendo em santificação? Sabe qual é o fruto da santificação? Está lá em Gálatas 5:22 e diante. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, discernimento, domínio próprio, fé, mansidão, e vai ajuda o bispo aí. Maravilha. Temperança. Algum deste fruto tem aparecido na sua vida? Esse é o fruto da santificação. O Espírito Santo está produzindo frutificação em nós, não para nos deixar santarrões. Sabe aquele irmão que pensa que ser santo ou ser santificado é andar em cima do salto alto, olhando os irmãos de cima para baixo? Dá licença que o santo chegou. Não faz nada, não dá autismo, não perdoa, não demonstra a alegria e o gosto do Espírito Santo. A santificação, ela produz em nós o fruto do Espírito, porque a santificação não é obra nossa, nós atuamos nela, mas é obra do Espírito Santo. E ela produz este fruto maravilhoso, que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Repita comigo: eu quero produzir o fruto do Espírito Santo. Você pode ter muitos outros frutos, mas se você não tiver o fruto do Espírito, o que vai ser de você? O que Deus vai colher em nós é o fruto do Espírito. Deus não quer figo, maçã, banana. Deus quer o fruto do Espírito. E é isso que Ele quer encontrar em mim: amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas coisas que Deus quer encontrar em nós. E é isso aí, pastor Eliseu, que faz acontecer o brotar daquela semente preciosa, que é a minha melhor versão. Porque a minha melhor versão é Jesus. A Bíblia diz que eu serei parecido com Jesus. Como Ele é, nós seremos. Amém, meu irmão? A semente da nossa melhor versão nada mais é do que Jesus. É a semente do verdadeiro cristão, de alguém que tem o caráter de Cristo, que se parece com Jesus. No futuro, é isso que vai dar. Esta semente vai nos deixar parecidos com o Senhor. Como João disse, como Ele é, nós o seremos. Essa é a sua melhor versão, né? Não busca a sua melhor versão aí nesses programas, né? Pastor Coutinho, Pastor Eliseu, de fazer você uma pessoa melhor. Não é moralismo, não é legalismo, não é terapia humana. É o poder do Espírito Santo operando em você. Sua melhor versão é Jesus na sua vida. É você dizer: não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que esse amor, que Ele amou e se entregou por mim. Aleluia. Mas a Bíblia fala também do fruto da evangelização. O fruto da evangelização é a semente da evangelização,
ela produz um fruto maravilhoso que identificamos como os discípulos de Jesus. É evangelizando que nós produzimos discípulos para o reino de Deus. Você é um ganhador de almas. E as almas que nós ganhamos, elas devem ser, não simples crentes, mas discípulos. Nós somos geradores de discípulos. Amém, irmão? Amém. Ide, portanto, fazei discípulos. Ide, portanto, e produzir discípulos. Você foi chamado para produzir discípulos, ganhar alma para o Senhor. E essas almas são resultado da semente de evangelização. Então, nós temos a semente da santificação, que produz o fruto do Espírito, a semente da evangelização, que produz discípulos para o Senhor. Você já ganhou uma alma para Jesus nesses últimos 10 anos? Nesses últimos 5 anos? Neste último ano? Você foi chamado para fazer discípulo. A evangelização é uma semente. O evangelismo é uma semente. Quando você fala de Jesus para alguém, você está semeando a sua semente. Amém, meu irmão? Semeando a semente, ela vai brotar, gerando um novo discípulo para o Senhor. Como é lindo! E uma terceira semente que vai produzir um fruto, que se chama formação de discípulos. A semente que eu falo é a semente do discipulado. Você semeia a semente da evangelização, forma discípulo, e através da semente do discipulado, que são os ensinos, tudo que Deus te deu para compartilhar com a outra pessoa, você vai formar o discípulo que você ganhou para Jesus. Amém? Diga comigo, formação. Esse fruto é especial. Mais uma vez, formação. Este fruto é especial. Eu estou aqui hoje porque eu sou fruto do discipulado. A formação que a minha mãe me deu dentro da minha casa. Minha mãe foi minha discipuladora. A irmã Eunice, que já está com o Senhor, líder da escola dominical, me formou na escola bíblica dominical, me formou, investiu na minha formação. Quantas de vocês aqui têm pastores que passaram pelas suas mãos? Isso é fruto. Amém? Isso é fruto. Quantos presbíteros da igreja passaram pelas suas mãos, pelos seus ensinos, pela sua influência? Isso é formação. Agora imagine se você aplica essa formação de forma objetiva. Quantas vidas você não vai formar para o Senhor? Quantos discípulos não serão formados para o Senhor? Meu irmão, gaste sua experiência de balde. Gaste sua experiência formando discípulos para o Senhor. Uma outra semente que produz um fruto especial, o fruto da edificação. Diga comigo, edificação. Se chama, essa semente que produz edificação se chama coinonia e serviço. Diga comigo, coinonia e serviço. Coinonia é comunhão. Serviço, você sabe o que é. Quando nós semeamos na comunhão com as pessoas, com os irmãos, com as irmãs, quando nós prestamos serviços a eles, nós edificamos. Você edifica uma pessoa com um serviço, com uma oferta, com um abraço, com um sorriso. Você edifica muitas pessoas quando você exerce coinonia, quando você pratica o serviço cristão. Você edifica pessoas que você nem imagina. Essas pessoas passam a usufruir o fruto que você produziu na vida dela. Ela se sente alegre, ela se sente agradecida, ela se sente feliz, ela se sente abençoada. O crente que edifica o outro é frutífero. O crente que edifica seus filhos é frutífero. O crente que edifica
maneiras, são formas para a gente frutificar. A gente frutifica, então, produzindo fruto do Espírito por meio da santificação, da semente da santificação. A gente produz novos discípulos para o Senhor através da semente da evangelização. A gente forma discípulos para o reino de Deus através do discipulado. E a gente produz o fruto da edificação por meio da coinonia, da comunhão e do serviço. Você tem essas sementes? Tem a semente da santificação? Você tem a semente da evangelização? Você tem a semente do discipulado? A semente da coinonia e do serviço? Então vamos semear em nome de Jesus. Vamos semear em nome do Senhor. Então eu quero caminhar para a minha conclusão dizendo o seguinte para vocês: a produção de fruto depende muito da nossa capacidade de nos relacionarmos. Entenderam, irmãos? Eu sei que nesta hora a gente já está pensando do outro lado do Jordão, mas aqui está comigo. Mas eu gostaria muito, como pastor dessa região, que você guardasse esses princípios, e os colocasse em prática. Nós precisamos de relacionamento. O pastor Eliseu falou de conexão. As conexões só funcionam por meio de relacionamento. Não é isso, pastor Eliseu? Não adianta ficar uma conexão fria, uma ligação fria. Algo tem que fluir nessas conexões. É o relacionamento. O relacionamento. Então, repita comigo: relacionamento é uma condição fundamental para a minha frutificação. Então começa com uma relação saudável com o Espírito Santo. Quando você se relaciona com o Espírito Santo, um relacionamento saudável, a santificação é operada em sua vida e o fruto do Espírito aparece. Como é o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você encontra com o Espírito Santo todo dia, toda hora, ou uma vez no mês, ou de vez em quando tem uma vigília na igreja? Tem que ser um relacionamento constante. Amém, meu irmão? Amém. Você tem que viver no Espírito, andar no Espírito, ouvir a voz do Espírito, ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. A segunda relação para você produzir fruto é ter uma relação saudável com a palavra de Deus. Você tem que se relacionar com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra é viva. Diga comigo: a palavra é viva. Nós devemos nos relacionar com a palavra, ter um relacionamento de obediência com a palavra, ouvir a palavra e obedecer a palavra, ouvir a palavra e responder a palavra com obediência. Esse é o relacionamento ideal do crente com a palavra: ouvir e obedecer. Diga comigo: ouvir e obedecer. Tem gente que tem uma relação com a palavra fria. A palavra fala e ele não obedece. De vez em quando ele lê a palavra, de vez em quando ele lê a palavra. O nosso relacionamento com a palavra tem que ser constante e diário, para que ela habite ricamente em nós, conforme Colossenses 3,16. Repita comigo: habite ricamente em mim a palavra. A palavra tem que ter uma habitação rica em você, uma habitação que produz um relacionamento. Ninguém quer habitar com uma pessoa numa casa onde não se relaciona. É horrível, é ou não é? A pessoa não fala com você, você não fala com ela. Não tem conexão entre você e aquela pessoa. Como vocês vão habitar no mesmo lugar? Você não vê a hora de ir embora. Será que você tem mantido a palavra em você com uma habitação pobre? Uma habitação limitada? Não, a palavra tem que habitar ricamente em nós. A palavra tem que fluir em nós, tem que produzir frutos em nós, para a glória do nome do Senhor.
A outra relação saudável que nos leva a produzir fruto é a relação com a igreja. Qual é a sua relação com a sua igreja local? Você está bem na sua igreja local? Você se conecta com os seus irmãos? Você conversa? Você visita? Recebe em casa? Vocês têm relacionamento? Se for aquele relacionamento frio na igreja local, vai ser um ambiente tenebroso para você produzir fruto. Você precisa ter um relacionamento aconchegante para poder edificar pessoas, para poder discipular pessoas. Você precisa ter um ambiente agradável para produzir fruto. Meu irmão, que Deus mexa nesta terra da sua vida, em nome de Jesus, que você tenha um bom relacionamento com a igreja local para produzir frutos para a glória do Senhor. E um outro relacionamento importante é com o seu corpo. Esse aqui, ó, seu corpo aí. Se você tiver um mau relacionamento com o seu corpo, você não vai ter condições de produzir frutos. A idade não pode te limitar. Mas se você maltratar o seu corpo, você pode comprometer a sua frutificação. Tratar bem o corpo é o dever de todo crente. Isso faz parte da mordomia cristã. Amém, amados? Faz parte da mordomia cristã. Como você está tratando o seu corpo? Você faz uns exercícios de vez em quando? Eu vi os irmãos aí fazendo uns exercícios bons, carregando prato pesado numa mão, levantamento de garfo, oh maravilha! Só um irmão aqui, no meio de tantos aqui, me perguntou: isso, o senhor sabe como ligar a esteira? Coitadinha da esteira ali na sala de ginástica, está lá enferrujando. Todo mundo passa olhando por ela. Um dia, nós temos que cuidar bem do nosso corpo para a gente produzir fruto. Amém, irmão? A gente produzir fruto, sair para evangelizar, sair para o ar livre, sair para a oração, fazer discipulado, frequentar um pequeno grupo. A gente precisa de saúde no corpo. Então, tenha um bom relacionamento com o seu corpo. Não no seu corpo. Chega de manhã lá diante do espelho, às vezes você vai ficar um pouco assustado, mas pede graça para o Senhor e fala: meu corpo, você é meu aliado, me ajude a fazer a obra de Deus. Amém, irmão? E último, uma relação saudável com a comunidade à sua volta, com a comunidade no seu bairro. O crente que quer frutificar tem que ter conexão, tem que ter bom relacionamento com a sua vizinhança. Tem crente que não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, sai de casa, entra no carro com a Bíblia debaixo do braço, e as pessoas só ficam olhando aquele crente dentro da sua bolha. Quando é que você vai acordar para a sua comunidade? Se você quer frutificar, você precisa se comunicar com a sua comunidade. E sabe que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando ranzinza, se a gente não se cuidar, vai ficando antipático, fica incomodado com qualquer coisa. Eu, quando era garoto, eu tinha uma vizinha chamada Raimunda Tintureira. Raimunda Tintureira era odiada por todos os garotos da minha idade, porque ela não deixava a gente jogar bola na rua em frente à casa dela. Se a bola caía dentro da casa dela, era furada com a faca, e ela jogava a bola furada para nós. Era brava, ela tinha uma cara de brava, que onde ela aparecia, a garotada se escondia, tremia diante da Raimunda Tintureira. Você não pode ser uma Raimunda Tintureira, você tem que ser a Raimunda da graça de Deus, você tem que ser o Raimundo da graça de Deus. As crianças têm que gostar de você, os pré-adolescentes têm que correr ao seu encontro, têm que ter prazer em estar com você, porque é assim que Jesus era. As crianças procuravam o Senhor porque queriam estar perto dele. Você precisa estar bem com a sua vizinhança. Como você vai frutificar? Como a sua semente vai brotar se você não tem um bom relacionamento com a sua vizinhança? Então, meu irmão, aprenda a manter os seus relacionamentos saudáveis, e você vai ver
que a semente que Deus te deu vai ter muito campo para frutificar. Você crê nisso? Faujá, sim, é conhecido no mundo como o tornado de turbante. Ele é um indiano naturalizado na Inglaterra, um inglês, e ele perdeu a esposa, tinha perdido a esposa e o filho. E ele ficou tão inconsolável, porque ele já tinha mais de 80 anos. E uma depressão o pegou. Se tornou um deprimido e estava se definhando. Quando, de repente, aos 89 anos, ele foi despertado. E ele disse: eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho duas opções. Eu posso viver ou posso me entregar à morte. E ele escolheu viver. E ele resolveu fazer caminhada. Resolveu levantar cedo, fazer as suas caminhadas. E ele caminhou. E um dia ele pensou: mas eu também posso correr. Eu vou começar a correr. Com 89 anos, ele começou a correr. E foi correndo. Depois de um tempo, ele se tornou um dos maratonistas mais conhecidos em todo o mundo. Bateu vários recordes de corrida ao redor do mundo e se tornou uma figura mundialmente conhecida. Nunca é tarde para começar. Você pode começar hoje. Você pode começar agora. Não a fazer uma simples corrida para ganhar uma maratona, mas a maior corrida de todas, aquela que Paulo correu e ele disse: completei a minha carreira. Não aguardei quando tinha 60, nem muito menos me aposentei quando tinha 70, nem me enclausurei quando tinha 80, figuradamente falando. Eu completei a minha carreira. Você pode completar a sua carreira também. Pode se tornar um verdadeiro tufão de Jesus, a varrer o pecado e a maldição da sua família, da sua vizinhança e da sua igreja. Ser um tornado do Senhor Jesus nesta geração. Amém? Eu gostaria de orar com você, encerrando esse nosso congresso. Se cada um de vocês, a partir de agora, se tornar uma semente desta visão que Deus nos dá, você se tornar uma semente e começar a brotar lá na sua igreja, lá na sua casa, com esta visão de influenciar, de frutificar ao seu redor, nós vamos ter uma mudança radical na história da nossa igreja. Amém, irmão? Esse pomar, chamado Igreja Metodista ou Wesleyana, não será um pomar de árvores rasteiras, de cactos, de árvores frutíferas, mas será um pomar, um jardim regado pelo Senhor, frutífero para a glória do nome do Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Eu quero abençoar a sua vida neste momento. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Olhe comigo e diga assim: Senhor